Olá pessoal, mais uma vez compartilhando da Palavra de Deus. E hoje eu queria dividir com você a palavra que está em João, no capítulo 2. Em virtude do tempo, nós vamos ler um versículo. No versículo 5 diz assim: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. É interessante que o capítulo 2 de João fala sobre as bodas em Caná da Galileia. Jesus, como qualquer um de nós, vivia numa sociedade. E ele foi convidado para participar de um casamento. E nesse casamento, Jesus, então, estando ali, os hábitos eram diferentes dos costumes de hoje. Hoje, geralmente, você vai num casamento e vai para uma festa que dura, às vezes, 4, 5 horas, ou mais tardar, talvez, pegando aí o outro dia. Mas naquela época era costume que as festas demorassem, às vezes, 3 dias, 4 dias. E essas festas, o que tinham? Elas tinham o vinho e tinham o alimento. E então, todo casamento bom era reconhecido como, hoje em dia, como um casamento que tinha tanto o bom vinho quanto a boa comida. E qual era o costume da época? O costume da época é, serve primeiro, né, os bons vinhos e depois os piores. Porque o tempo vai passando, as pessoas vão ficando um pouco mais cheias, já não vão dar tanta importância. Acontece que não se sabe bem se havia convidados a mais ou se não foi muito bem estruturado ali. Faltou vinho. Então a mãe de Jesus chega até ele e fala: Filho, está faltando vinho. E Jesus diz: Mulher, o que tem contigo? E ela mesmo assim diz: Olha, discípulos, pessoal, venham aqui. Façam tudo o que ele vos disser. Jesus então pede e manda que pegue então algumas talhas, 6 talhas. E manda que se encha essas talhas de água. E quando eles vão servir essa água, na realidade o que cai ali é o vinho. Quando aqueles homens experimentam o vinho, eles dizem: Olha, nunca vi isso acontecer. Geralmente eles servem o bom vinho e depois o pior. Mas aqui serviram primeiro o pior para depois o melhor. E você pode estar falando, mas qual a relação? O que tem a ver com os nossos filhos? Veja, a palavra de Deus sempre traz textos que, diferentemente do que muita gente pensa que é só fatos históricos, na realidade ela é uma palavra viva e ela sempre tem algo a falar conosco. Veja, eram 6 talhas e o número 6 é o representativo do homem. E era comum naquela época em que houvessem talhas de água, e aquela água era usada geralmente para lavar a mão. E então aguarda-se aquelas talhas ali, e Jesus, só quando acaba o bom vinho, resolve tomar uma atitude. Só depois que ele é chamado, ele resolve tomar uma atitude. O número 6 representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E de alguma forma, os fatos que estão acontecendo ali representam as nossas vidas. Quantas vezes as nossas vidas se sentem tão suficientes, tão abastecidas a ponto de ter água para lavar as mãos das pessoas, para ajudar as pessoas. E por vezes dizemos: Olha, não se preocupa, eu quero convidar Jesus para a minha festa. Mas a realidade é que convidamos ele somente como alguém que é um ouvinte, alguém que está somente assistindo àquela situação. Não convidamos Jesus verdadeiramente para participar conosco. Às vezes em nossa vida até achamos bonito falar uma palavra de Deus, chega no Natal, chega no Ano Novo, ou mesmo numa festa
de Páscoa ou coisa assim, achamos até bonito olhar e dizer: olha, vamos lá falar de Jesus, Jesus morreu na cruz, olha, Jesus, hoje seria o nascimento de Jesus, hoje seria o dia dos Reis Magos. Achamos bonito todas essas coisas. Simpatizamos, nos dizemos cristãos e coisas assim. Ou se não dizemos cristãos, até dizemos: olha, é simpática essa maneira de se conduzir. É simpático falar de paz, falar de amor. Mas no fundo, nós estamos como aquele casal. Eles convidaram Jesus para a festa. Mas no fundo, eles não convidaram Jesus para participar da vida deles. E Jesus, de uma maneira muito correta, respeitou essa posição deles. Jesus não tomou nenhuma atitude, a não ser no momento em que ele foi questionado: olha, veja, acabou o vinho. Jesus só tomou uma posição realmente quando aquelas vidas ficaram sem ação. E por vezes em nossas vidas, Jesus permite que o nosso vinho acabe, mas não porque ele nos quer mal. Por vezes nós temos certos ídolos em nossas vidas, e eu não estou falando aqui idolatria propriamente, um papel, uma figura ou qualquer coisa assim, mas às vezes os nossos ídolos são, por exemplo, o nosso trabalho, são, por exemplo, a nossa televisão, são, por exemplo, tantas coisas que jamais pudéssemos imaginar. Ah, pelo meu time eu faço qualquer coisa. Olha, por aquela situação eu faço qualquer coisa. Mas quando Jesus olha e diz: aí por mim, será que nós temos Jesus realmente de uma maneira integral? Então muitas vezes Deus permite que o nosso vinho acabe, não que Ele deseja a nossa destruição. Ah, eu tenho meu emprego, eu tenho meu alto salário, eu tenho os meus diplomas, e às vezes isso é um ídolo em nossas vidas. Nos achamos conquistadores, nos achamos superiores de alguma forma, ou talvez autossuficientes, porque temos aquela segurança. Às vezes a nossa segurança é esse diploma, às vezes é um emprego, às vezes é uma colocação na sociedade, um status. Olha, o fulano é da família X, da família Y. Só que às vezes somos surpreendidos, como naquele casamento. Por vezes olham para nós e dizem: olha, o que tem? Tem mais vinho? E a gente pega de surpresa e a gente vê que o nosso próprio vinho não é suficiente. Os nossos próprios meios não são suficientes para transformar as vidas. Os nossos próprios meios não são suficientes para lapidar os corações. Agora, a palavra de Deus diz que nessa hora Jesus trabalha. É na hora que você está na luta. Não fica aí triste dizendo: olha, por que eu enfrento esse problema? Olha, eu cheguei no fundo do poço, porque é nessa hora que Deus atua. Mas Ele precisa que você reconheça. Ele precisa que você mostre que você permite que Ele trabalhe na sua vida. Não porque Ele queira se aparecer, não porque, eu quero ver se Ele reconhece. Não, mas sim porque Ele te dá o livre-arbítrio. Se você não quiser Jesus, Ele vai respeitar o seu amor. Mas porque Jesus te ama e Ele quer mudança em sua vida, Ele te faz um convite a cada dia. A cada instante Deus quer te levar a profundezas maiores, a te chamar a situações que você jamais esperava, te colocar em situações muito maiores do que a que você está. E veja que quando eu falo situações maiores, não necessariamente é um emprego que você ganha mais, não necessariamente é uma colocação melhor, porque às vezes você pode ter um salário que não seja tão alto, mas que dá uma condição de vida melhor. E você pode perguntar assim: mas como assim? Às vezes você está num emprego que você pode até
não esperar tanto, não achar que é tão grande coisa, mas esse horário que você faz ali, você tem mais chance de ter um convívio com sua família. Você tem mais chance de participar com os seus. Então pense, meu amigo, que na hora que você pensa que você está lá embaixo, na hora que você pensa que você não tem saída, é essa hora que Jesus quer mudar a sua vida. É essa hora que Jesus quer fazer. Não é para você ficar dizendo, não, Jesus não existe, Deus não existe, porque se existisse já tinha mudado minha vida. Porque eu acho que Deus não pode fazer, porque eu pensei que Deus era assim e Deus não fez nada. Eu acho que é mentira as coisas que as pessoas falam. Não, meu amigo, é nessa hora que Deus atua. Mas mesmo nessa hora você precisa reconhecer isso. Você precisa mudar o seu modo de pensar e aceitar que Jesus pode mudar a sua vida. Que Ele pode transformar todas essas coisas. E quando as pessoas forem experimentar o vinho novo, quando as pessoas olharem para você novamente, elas vão dizer, olha, o fulano não é mais somente o fulano, mas ele é melhor do que ele era. Ele é alguém mais próximo de nós, ele é alguém mais simpático, ele é alguém que cativa mais, ele é alguém que conquista mais. E é alguém de Deus. Porque as pessoas têm que ver esse brilho de Deus nos seus olhos. Não adianta a gente dizer que, eu gosto de Deus. A gente tem que viver Deus. Tem muita gente hoje na mídia, em tantos canais que falam de Deus, mas que no fundo não tem uma experiência. Não cabe nós julgarmos, não cabe a nós dizermos quem são essas pessoas. A essas pessoas deixa que Deus trata. Deixa que Deus faça, cabe a Ele o julgar e saber a quem Ele dá o sim e a quem Ele dá o não. Mas na sua vida você pode fazer. Eu, com a minha vida, posso fazer. A minha escolha é sua vida. A minha escolha é aquele troço do meu filho que me teve. Ainda que ele tenha que botar o vinho na minha vida. Esse é meu convite. Ainda que Deus tenha que esgotar o vinho da sua vida, Deus quer transformar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa a minha vida e a vida do meu amigo do outro lado, Pai. Abençoa a sua família de uma maneira especial. E que o Senhor possa restituir, Senhor, todo o vinho que foi tomado. E trocá-lo, Pai, por um vinho novo. E que essa vida a cada dia ande em transformação e em renovação do Deus. Eu louvo por esta vida e a coloco diante de tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fica conosco, assiste os outros vídeos, recomenda para os seus amigos e até uma próxima. Grande abraço.